internet, torcendo para que não tenha trazido grandes estragos aí, porque quando vem uma chuva dessa aí de vento forte, já soube que já houve queda de árvores, já houve carros amassados e tudo mais, torcer para que os estragos aí não tenham sido daqueles que a gente costuma, infelizmente, noticiar. Mas ela trouxe já o alívio no calor, pelo menos. O Lorenberg estava falando aqui agora há pouco, mas até quando vai demorar esse alívio aí, não se sabe. Eu até falei, ó, amanhã você pode ver, 7 horas da manhã, já está lá, estalado o sol, aqui queimando a moleira dos cuiabanos, na nossa Cuiabrasa. O Opinião está no ar aqui, hoje entrevistando, a partir desse momento aqui, a partir desse instante, o Tenente Coronel Pacola, que é vereador por Cuiabá, Cidadania, que vai falar aqui da sua atuação parlamentar, não é? Ele também integra a tal CPI dos medicamentos vencidos, saber das novidades. O Pacola é membro, né? Tem acompanhado passo a passo o que está acontecendo por lá. Se ele acha que vai dar alguma coisa, tem relatório aí sendo preparado. Já tem o quê? 4 meses, fez 4 meses agora em setembro, dia 10 de setembro. Já deve ter aí alguma coisa encaminhada já, não é? E outros temas mais que o vereador Pacola vai estar conversando conosco aqui. Você pode, inclusive, interagir com a gente pelo 99932-2529, é o WhatsApp do programa Opinião. Satisfação em receber aqui a sua sugestão, não é, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, enfim, esteja bem à vontade a partir desse momento. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quinta-feira, dia 16 de setembro. Ô Pacola, boa noite, muito bom recebê-lo aqui, viu, vereador? O senhor já esteve aqui uma vez e foi muito boa, inclusive, aquela entrevista, porque, afinal de contas, o senhor trouxe aí uma prestação de contas ao seu, não só ao seu eleitor, aquele que votou em você, mas como também aos demais cuiabanos, porque você compõe um coletivo de 25 vereadores que representa, esse coletivo representa aí a população cuiabana. Eu vou perguntar disso que eu falei aqui, da CPI dos medicamentos, assim, como membro, como que o senhor está acompanhando esse trabalho que está em vias de conclusão? O senhor acha que vai apresentar, vai responsabilizar, como é a expectativa da grande maioria da população, responsabilizar aqueles que tiveram culpa realmente naquilo que houve, aquelas imagens fortes, medicamentos estragados, com data de validade vencida, tinha até leitinho lá naquelas imagens, enfim. Como é que está lá a CPI lá? Você acha que vai dar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. E boa noite especial a todos que nos acompanham. E realmente é isso, estar nessas oportunidades, né, diante desses programas de altíssima audiência, prestando contas do trabalho para a população, né? Não trabalhando somente para aqueles que nos elegeram, que acreditaram no nosso trabalho, mas por todos os cuiabanos. Com relação à CPI, é muito oportuno dizer, nós já tivemos até algumas publicações com relação, e eu fui um dos que primeiro, o presidente, que é o vereador Lilo Pinheiro, esteve bastante contundente, querendo que nós apresentássemos, né, o relatório, vamos apresentar o relatório dentro do prazo. A gente não pode perder o foco no que a gente busca. O que aconteceu ao longo desse período, para que a população toda consiga compreender, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas também poder mostrar. O processo investigativo, e uma CPI não é diferente, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina, porque ao longo do curso da investigação a gente vai criando, né, a partir das declarações e das provas, a gente vai criando ali as nossas teses e comprovando aquilo que realmente a gente acredita que seja ou não, conforme vamos arrecadando ao longo dessa investigação. Então, nós percebemos no começo que existia um problema, e aí, para ficar mais claro, de maneira, né, uma metáfora, um iceberg, os medicamentos é a ponta do iceberg, é aquilo que todo mundo viu. Eu vi, o senhor viu, e toda a população, quase mais, vira aquela pilha de medicamentos vencidos, e todo mundo se indignou com as fórmulas de leite, enfim, tudo que estava ali, até que nós conseguíssemos entender. No primeiro momento, nós tínhamos também uma percepção de que aquela empresa que estava contratada por milhões de reais
que era para fazer gestão de lei, né, do medicamento, deixou vencer aqueles medicamentos, não distribuiu. Não que a empresa não tenha participação, e nós estamos colocando a exata participação dela, mas ao longo da CPI eles comprovaram que eles diversas vezes informaram com 90 dias, com 120 dias de antecedência, e eu vou dar um exemplo clássico aqui que ficou muito marcante nos e-mails, da Nistatina. Eles fizeram um e-mail dizendo, olha, nós consumimos 2.300 Nistatina por mês, e nós temos 53 mil em estoque a vencer daqui a 90 dias, ou seja, a quantidade comprada desse medicamento, nós temos 2 toneladas de vaselina que foram vencidas, e o que aconteceu? As compras eram superestimadas, por mais que quisesse distribuir, desovar, fazer, o que aconteceu foi a ausência de um contrato de descarte impossibilitou o que é recorrente. Isso não é uma coisa só do estado, né, do município de Cuiabá. E se tivesse um contrato com uma empresa de descarte, nós nunca teríamos encontrado aqueles medicamentos. Eles já teriam sido incinerados. Então foi graças à ausência desse contrato que aquilo ali apareceu. A partir daí, nós concluímos a primeira fase com essas responsabilidades das empresas, e aí nós temos 2 empresas, uma que faz a gestão logística, que já foi afastada, e a empresa que faz a gestão sistêmica, que também tem a sua responsabilidade parcial, porque ela teria que dar as informações para o setor de compras e não fazia dessa forma, então permitia, assim, que as compras fossem feitas de maneira superestimada. E aí nós temos ali problemas de recebimento, então aceitar a entrada de medicamentos com menos de 75% da data de validade relacionada à fabricação, que é o que está em lei. A lei fala, se a medicação foi fabricada com 2 anos, o prazo mínimo que ela tem é de 18 meses, porque é 75% da data, né, do tempo de fabricação. Então nós percebemos que aquilo ali, o medicamento, eu coloco novamente a figura da ponta do iceberg, porque embaixo nós tivemos vários problemas, então nós achamos que era um problema e nós descobrimos vários outros. Compras judiciais, as fórmulas são quase todas compras judiciais. E compras judiciais que eram feitas com 3 orçamentos e quase todas elas com valores inclusive superestimados, com quantitativo superestimado e com valores superfaturados. Então são uma série de problemas. E por que a gente teve que prorrogar? 511 itens foram encontrados dentro do que estavam na lista das medicações vencidas. Desses, quase 300, não tínhamos informações de quem forneceu, nota fiscal de como chegou aquela medicação e o processo de compra. Espera aí, se eu tenho lá um quantitativo, eu vou colocar aqui um exemplo, amoxicilina, 39 mil frascos de amoxicilina, e eu não tenho quem forneceu, como eu vou saber a nota fiscal para ver o fornecedor e para depois encontrar o contrato? Para saber se foi uma adesão, se foi uma dispensa de licitação, se realmente foi majorado na compra. Motivo pelo qual nós tivemos que fazer a solicitação com relação à prorrogação do prazo. Porque a Secretaria de Saúde até agora não conseguiu ou não nos permitiu ter acesso a essa informação para saber como esses medicamentos chegaram, quem levou esses medicamentos, quem recebeu, quem comprou, ou seja, como que eu vou responsabilizar? Eu tenho que responsabilizar. Para isso a gente precisa dessas informações e aí nós pedimos a prorrogação de prazo justamente para que a gente não deixasse isso para trás, que eu acho que é o que a população quer, é que realmente esse dano seja reparado com aqueles que causaram o dano, né? A propósito disso, eu fiz o convite e ela aceitou e deve estar conosco aqui na terça-feira a secretária de Saúde de Cuiabá, a secretária interina, não é? A Suelen Daniele. Suelen Daniele. Eu conversei com ela, falei com ela direitinho, tal. Ela não é muito da entrevista, não é? Efetiva lá da regulação, mas topou. Então a gente aguarda aqui. Vamos perguntar inclusive sobre isso, essas informações aí que são importantes aí, como é que está. Ela já me disse por telefone que o contrato inclusive com a empresa foi rescindido, né? Com aquela empresa lá, esqueci o nome. Nordfarm. Nordfarm foi rescindido e o que é melhor, não teve aquelas consequências judiciais, né? Quer dizer, ninguém entrou na justiça para... Mas enfim, então a gente aguarda aqui, na terça-feira que vem aqui, a secretária de Saúde de Cuiabá para falarmos sobre isso e muito mais. Professor Lorenberg. Professor, o senhor só me permite, até como o senhor colocou, eu acho que esse foi um ponto, talvez colocaria como o ápice assim, do momento da CPI. Essa empresa ela foi contratada inicialmente por 19 milhões e 200 mil reais ao ano. Depois ela houve uma supressão de contrato, ficou no valor de 9 milhões e 400 mil, que daria em torno de 850 mil mês.
E aí é justamente isso que nos traz, quando lá atrás nós alegamos que era um gasto desnecessário, né, de acontecer, isso se comprova agora. Quando a própria secretária fala, quando a gente vai lá no CDMIC, a coordenação do CDMIC diz, olha, e agora? Deu problema? Está funcionando? Não. Estamos se adequando, mas já está funcionando e não precisa de uma empresa aqui. E aí reforça, então, a nossa certeza com relação à contratação lá de trás, e aí aquela declaração que veio da ex-secretária, né, a primeira secretária que disse que foi contrário, que ela foi induzida pelo Célio na época e tentaram por várias vezes fazer com que terceirizasse esse serviço. Então comprova que essa contratação ela foi nociva e trouxe prejuízo, e aí nós tínhamos um prejuízo de 180 mil comprovado por auditoria e passamos por um prejuízo de quase 18 milhões em perda de medicamentos. Orenberg, por favor. Vereador, antes de mais nada, nossa alegria de contar com a sua presença aqui, com a sua entrevista, é muito interessante para nós e para o amigo telespectador, porque não apenas está sabendo e ficando a par do seu trabalho à frente da Câmara de Vereadores, como está da própria Câmara de Vereadores, né? Porque o vereador não faz tudo sozinho, mas juntamente com um grupo que representa o cuiabano dentro da Câmara. Eu tenho alguns assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Um deles é a violência contra a mulher, o que a Câmara de Vereadores está fazendo. Uma outra é com a relação à fiscalização da própria Câmara e, evidentemente, a CPI. Mas, antes de explorar um pouco mais a resposta, eu gostaria de ler aqui, vereador, 3 frases de colegas do senhor. A primeira delas é do presidente da CPI. Antes de começar na prática a CPI, entre aspas, a gente vai agir de forma bastante serena, bastante focada no resultado. Fecham aspas. Quem deu essa declaração foi o presidente da CPI. Uma outra declaração, entre aspas, a ideia é trazer total transparência. Fecham aspas, é aqui do relator da CPI, o Marcos Brito, o vereador Marcos Brito. E uma terceira, que me parece que é a suplente, me corrija, por favor, se é verdade ou não, que é o vereador Luiz Fernando. Parece-me que ele é presidente da Comissão de Saúde na Câmara. Suplente da CPI. Isso, suplente da CPI. Entre aspas, esse é um problema sério, que já acontece há muitos anos. Fecham aspas. Aproveitando essas 3 frases, vereadores, eu tenho 3 perguntas a fazer. A primeira delas, a impressão que se tem para quem está acompanhando de fora a CPI, que está acompanhando as oitivas, que está acompanhando tudo, a impressão que se tem é que não se criou nesta CPI um palanque eleitoral. Mas há ali, aí me corrija, por favor, porque quem está acompanhando por fora pode não estar, de fato, vendo o que acontece lá. E se não é isso, parece-me que há um respeito por parte dos senhores com relação às pessoas que vão fazer o depoimento. É exatamente essa leitura ou eu estou totalmente equivocado? Não, o senhor está totalmente correto. Desde o começo, quando eu inclusive me propus a participar e busquei a relatoria da CPI, muitas pessoas diziam que seria uma CPI 2-1, outros diziam que a CPI que já tinha cheiro de pizza, porque né, o vereador Marcos Brito é filho do ex-procurador do município, e o Lilo é próximo do prefeito Emanuel Pinheiro. E nós tivemos algumas conversas e eu falei nesse sentido que eles não teriam capacidade de segurar ou de estancar a produção de provas, que era o que a gente iria buscar. Então, quando a gente interrompeu, e foi uma solicitação minha também para o vereador Lilo e para o vereador Marcos Brito, que atenderam de pronto, pedindo para que a gente pudesse debruçar nos documentos, para que depois a gente retomasse as oitivas, o que nós nos comprometemos? De trazer as pessoas para ouvirem, sabendo que algumas pessoas, todas estavam sendo ouvidas na posição de testemunha, com compromisso de dizer a verdade, e ao mesmo tempo sabendo que algumas pessoas já sabiam que era muito provável que elas voltariam ou seriam indiciadas na CPI. Então, a testemunha, me perdoe a forma de dizer, mas ela é conhecida como a prostituta das provas.
né? É na forma de dizer que é o ponto e o contraponto, o dito pelo não dito. Então nós ficamos muito focados realmente nessa questão da produção de provas e a gente fez essa condução de maneira muito respeitosa e assim será até o final, eu espero, inclusive pelos demais vereadores, buscando sempre colocar para as pessoas que estão sendo ouvidas o que a gente tem ali, como aconteceu com a coitiva do ex-secretário Oséias, né? A gente percebeu o nervosismo dele, e dizendo, secretário, mas o senhor assinou isso daqui, foi o senhor que fez esse documento. Não, mas eu tinha uma equipe, não é eu mesmo, então se percebe o que não isenta a responsabilidade dele. E o que também não me dá direito de esculachar ele, ou isso é uma responsabilidade que nós, como representantes do povo, eu acredito que se espera num parlamento equilibrado, num parlamento coerente, mas que ao mesmo tempo seja contundente, né? Nós tivemos uma outra situação, que aí está também nos autos, isso já está público, né? Nós temos documento assinado pelo chefe do gabinete do prefeito, determinando atender aquelas alterações no processo que acabaram direcionando e possibilitando só que a Norge Farm concorresse. Então, o que eu já disse, na minha participação como relatoria, se isso vai entrar no relatório ou vai ficar à parte, mas eu não tenho dúvidas de que o próprio prefeito teve não só ciência, mas atuação que foi condição sine qua non para que essa empresa fosse contratada. E se ela causou dano, e assim foi entendido, o prefeito tem responsabilidade e pode ser, inclusive, alvo de uma comissão processante ou ser indiciado também na CPI. E isso não muda nada o trabalho. Isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo disso um palanque político ou por eu ser oposição, eu ficar, não vou colocar e ao final vou relatar. Agora, cada um é dono do seu mandato, cada um é dono dos seus atos, e eu espero, e não só nessa CPI, mas qualquer outra CPI que eu esteja integrando, que ela seja um objeto de investigação. Essa é a finalidade de uma CPI. Não é promoção política, não é criação de pré-julgamento antecipado, nada disso, até porque a CPI pode, no máximo, julgar infrações político-administrativas. O que for criminal, o que for civil, é a carga do Ministério Público, que estará sendo encaminhado para o Ministério Público ou para o Ministério Público Federal, dependendo de onde veio o recurso, né, para que seja feito aí o devido processamento e dando aí direito de contraditório, ampla defesa, que é garantido a todo cidadão brasileiro. A segunda questão, vereador... A segunda questão você faz agora para responder depois. Tá? Pode ser? Tá, claro. Vou fazer um acordo com o Lorenberg aqui, porque já me disseram aqui que a gente tem que ir para o intervalo comercial já. A segunda questão, vereador, é claro, o senhor sabe disso tanto quanto ou mais do que eu, que um relatório de uma CPI, antes de mais nada, um dos grandes fatores que engloba o relatório é exatamente fechar as brechas e as lacunas para que esse erro não venham a acontecer. Diante disso, é claro que a CPI ainda não acabou, o relatório ainda não está pronto, mas é possível hoje saber um dos pontos importantes para que venhamos a fechar as torneiras no próximo ano, ou uma outra oportunidade que isso venha a acontecer ou não? Com certeza. Vamos responder, pode responder já ou vai... Não, vamos para o intervalo, né, Caroline? Vamos para o intervalo, porque eu também quero botar uma pilhazinha nessa pergunta aí. E após o intervalo comercial, então, a gente responde a essa pergunta que Lorenberg fez e outras mais que a gente vai fazer aqui ao vivo no programa Opinião, que nessa noite entrevista o vereador, o Tenente Coronel Pacola, do Cidadania. Um instante só, a gente volta já já. Internet de qualidade com ultra velocidade. Para que nada pare, para que nada trave. Pra sua casa ou pra sua empresa. Pensou em internet? Execta Telecom. Planos com ultra velocidade para você realizar todas as tarefas do dia a dia. Não perca tempo, venha ser um Execta. Execta Telecom.
O progresso vai chegar fazendo muito barulho. A ALMT aprovou a construção da primeira ferrovia estadual que agora vai trazer os trilhos até Cuiabá, beneficiando a Baixada Cuiabana e todo o estado. Essa conexão entre os municípios e a malha nacional vai alavancar mais desenvolvimento e geração de empregos. O estado cresce quando o progresso se estende, chegando até onde você está. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Vem aprender, vem transformar, vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. E cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite, aqui conversando com o... É uma conversa, né? Nem uma entrevista, né? Um bate-papo aqui com o Tenente Coronel Pacola, que é vereador por Cuiabá, nesta noite de quinta, não é? E então, daqui a pouquinho eu quero dar sequência aqui à entrevista. Eu quero antes, porém, destacar o que há de mais importante neste momento no www.gazetadigital.com.br. Você sabe que a gente sempre fala no início aí da pandemia, não é? Dos números da pandemia. Quase 530 mil casos. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs em Mato Grosso, voltou a subir, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta, dia 16. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 14 novas mortes pela Covid-19. No painel epidemiológico anterior, a Secretaria contabilizava 51,46% de ocupação das UTIs, valor que subiu para 56,45%. E com a atualização, a alta se dá após o anúncio de fechamento de leitos pelo Estado em virtude do arrefecimento aí da pandemia. De acordo com o novo balanço, Mato Grosso passou a contabilizar 529.808 contágios, dos quais em 510.769 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Porém, ao todo, 13.688 vítimas não resistiram às complicações da Covid-19. Olha outro destaque também do Gazeta Digital. A partir do próximo dia 21, que vai ser o Dia da Árvore, o Rally Ecológico inicia a doação de 10 mil mudas de árvores e também a arrecadação de alimentos na rede de postos Morada Shell, em Cuiabá. A meta é arrecadar 10 toneladas de alimentos. Na mesma data, à noite, acontece o lançamento oficial do evento no auditório do Grupo Gazeta de Comunicação. Para a realização do maior evento off-road de Mato Grosso, foi montada aí uma logística que reúne cerca de 150 pessoas, entre staff do Sport Motor, na verdade é o Sports Motor Club, com o diretor de prova, cronometragem, recepção, parceiros como o Juvan, também prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, e também a Águia Sul Transportes, que fará o transporte aí das mudas de árvores do viveiro lá na região do Cochipó do Ouro até os 10 postos na capital. Para se ter uma ideia, estão sendo captadas 1.000 caixas de madeira tipo palete para a acomodação aí das mudas. Essa mobilização depende de doações de supermercados e também de feirantes. Fique atento, portanto, aí ao evento off-road. A opinião está de volta aqui, vamos
dar sequência aqui aos nossos questionamentos ao nosso convidado desta noite, que é o vereador Tenente Coronel Pacola, meu caríssimo amigo Lorenberg, deixou uma pergunta. O senhor lembra da pergunta que o Lorenberg deixou? Por favor, então, Tenente Coronel Pacola, a resposta. Bom, o questionamento era com relação das principais missões, né, e objetivos de uma CPI, que é evitar com que aquele problema se torne recorrente ou volte a ocorrer. Então, nós fizemos, e esse era um compromisso assumido desde o começo, de reparar o dano causado, minimizar os danos a serem causados, isso a gente já conseguiu. Já houve devolução de medicamentos, já houve creditação, empresas que entregaram, receberam e deram a carta de crédito para poder fazer novos fornecimentos, e agora algumas alterações legais que nós estamos colocando, né? Já foi aprovada a questão da transparência do estoque do CDMIC para as unidades de saúde, e também no relatório quadrimestral que nós estamos propondo, o relatório quadrimestral apresentado na Câmara dos Vereadores pela Secretaria de Saúde, que seja, primeiro, reativada a coordenação de assistência farmacêutica, que acreditem, se quiser, essa coordenação estava desativada, a coordenação de assistência farmacêutica, que ela seja reativada e que nessa apresentação do relatório quadrimestral também seja apresentado posição atual de estoque, situação, quantitativo utilizado e as previsões de compras, inclusive aquelas grandes anuais que são realizadas, para que a gente possa lá na Câmara aprovar e ter ciência de que está sendo comprado aquilo que realmente precisa, com base na utilização, e não como se recebemos ali antes algumas informações de que a compra era feita da seguinte forma: todo ano compra essa medicação, compra, aumenta mais 20% ou 25% e compra, assim, sem olhar estoque, aí o que sobrar não utilizou, depois vai para o descarte. Eu acredito que a gente vai conseguir atingir esses 3 pontos, que é o que a gente busca na CPI. Respondeu? Tem a terceira? Tem a terceira. Por favor. A terceira é uma hipótese, no campo da hipótese. Com a experiência dessa primeira CPI e aproveitando a fala do vereador Luiz Fernando, esse é um problema sério que já acontece há muitos anos e acontece no país todo. Agora, por exemplo, há 15, 20 dias atrás, aconteceu no Ministério da Saúde. 243 milhões de reais em medicamentos vencidos, inclusive vacinas da gripe vencida. E aí no campo da hipótese, vereador, digamos que o senhor fosse um deputado federal ou um senador, o senhor iria propor uma CPI para fazer esta investigação dentro do Ministério da Saúde do atual governo? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que todo escândalo ou tudo aquilo que aparentemente, ainda que não seja, mas fuja da normalidade, a ferramenta para trazer luz e esclarecimento para a população é a investigação. O parlamento tem por dever, não só o Senado, mas a Câmara dos Deputados, instaurar uma CPI para apurar. E não tem essa de, igual aqui dentro do Estado, fala Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tem que abrir uma CPI do Covid. O Parlamento Municipal, eu propus em março, propus agora novamente, não consigo reunir as 9 assinaturas. E aí fala, por que não investigar? A investigação não é condenação antecipada, a investigação não é nada, a não ser buscar informações que não estão à disposição de maneira fácil ou de maneira acessível, com as ferramentas que a investigação traz, para que realmente a gente saiba se esse recurso foi mal aplicado, se houve desvio, se houve malversação, se houve corrupção. Então, eu coaduno 100% que tem que investigar, seja o governo federal, seja o governo estadual ou o governo municipal. Então, a Câmara Federal e o Senado pecaram muito neste particular. É isso que o senhor está dizendo? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que pecou e nunca é tarde, porque o fato está lá, né, foi noticiado, são mais de 243 milhões. É um absurdo, né? Ainda que seja na esfera federal, qualquer recurso é meu, é seu, é do povo brasileiro e não é admissível que isso tenha acontecido. Ok, nós estamos entrevistando nessa noite aqui o Tenente Coronel Pacola, que é do Cidadania. O senhor vai apresentar, só para complementar essas informações sobre o CPI, para a gente trocar de assunto aqui, um relatório paralelo? O senhor pretende fazer isso? Eu espero que não precise apresentar, que todos os meus apontamentos sejam consignados no relatório. Aquilo que não for contemplado, sem sombra de dúvida, até
algumas coisas que são fora do objeto da CPI, para a gente não correr o risco de perder o objeto e a CPI perder a validade jurídica, inclusive, eu já fiz encaminhamentos para o Ministério Público de outras situações que são paralelas, que durante o curso da investigação não era relacionada diretamente ao vencimento dos medicamentos, mas tinha indícios de crimes, né, ali, e eu fiz esse encaminhamento direto para os órgãos para que fosse realizado ali o processamento. Ok, o Tenente Coronel Pacola, ele em 2020, né, foi eleito vereador por Cuiabá, teve 2.009 votos, para ser mais exato, e era do BOPE, não é? Teve aí toda uma carreira na Polícia Militar e destacou-se no BOPE. E tanto que você vê os vídeos dele, BOPE, ele sempre abre falando em nome do BOPE, assim, que era um grito de guerra que tinha. Mas eu quero destacar o seguinte, ali na Câmara tem ainda o Sargento Vidal, da Polícia Militar, que é egresso da Polícia Militar, e também o Joelso, né, também é sargento, 2 sargentos, foram sargentos, né, na ativa. O senhor não seria, ou não seria eleito se aquilo que a Câmara Federal aprovou ontem entrasse em vigor ou vier a entrar em vigor, o senhor não conseguiria, por exemplo... Não, o senhor talvez consiga porque já é vereador, já é parlamentar, não é? A Câmara ontem, ela aprovou aí aquele projeto chamado da quarentena, que exige uma quarentena aí especialmente aí para militares, juízes, promotores, procuradores, policiais, não é? Se candidatarem, uma quarentena de 4 ou 5 anos? 4 anos. 4 anos, não é? Se o Senado endossar e o presidente da República sancionar, aí isso valerá como mudança aí no Código Eleitoral. A partir de 2026. A partir de 26. Qual que é a opinião do senhor sobre essa mudança? Aliás, o presidente Bolsonaro já disse que vai vetar, não é? E se o Senado, evidentemente, aprovar. Bom, primeiramente, eu fiquei surpreendido com essa votação. Eu acho que a gente não pode usar a regra como exceção, né, e vice-versa. Tivemos alguns problemas, realmente, de pessoas que fizeram mau uso das suas funções para se projetar, de alguma maneira, politicamente depois, né, e não prosperaram, né? Não prosperaram, e nós temos aqui casos no Estado, da Júlia Selma, do procurador Julier, do Pedro Táxi, então pessoas que não... eu falo que a política, ela assim como a lei da selva, ela tem uma seleção quase que natural para acontecer. Mas eu achei uma aberração, e hoje eu ainda falei a respeito disso, para que a população consiga entender. Os militares e os policiais, juízes, promotores foram colocados numa situação como se um alienígena fosse, né? Imagina se a gente fizesse isso com um jornalista. Os senhores estão dentro das casas todos os dias. Tem muito mais influência, né? E a gente tem Walter Rabelo, Toninho de Souza, quantos outros vieram? A Michele Alencar. Ou seja, é pegar uma classe e dizer, não, vocês não têm o mesmo direito que todos os demais do seu país. E eu acho que eles deram um tiro no pé, porque agora a população vai fazer, eu tenho certeza que muitos vão vir, e agora vai ter um esforço ainda maior para eleger 2022 o maior número possível de pessoas do segmento da Justiça, Segurança e Defesa, até como resposta, mas eu acredito que não prosperem. E hoje eu falei, imagina a situação, eu que enfrentei traficantes, assaltantes de banco por longos anos, e aí imagina que eu faço uma operação junto com um policial civil, a gente faz uma operação integrada, prende traficantes e assaltantes de banco, o promotor processa e vai devidamente, dado tudo, o juiz ali faz, julga e condena. No final disso, ele condenado, eu não posso me candidatar, o policial que fez a investigação, que é civil, o federal não pode candidatar, o promotor não pode candidatar, o juiz não pode candidatar, mas o traficante, o assaltante de banco, não tem impedimento de se candidatar. Pois é. Assim, é uma coisa que é inacreditável o que aconteceu nessa votação, mas eu tenho fé que o Senado vai barrar, e se assim for, o próprio presidente vai. E se, por acaso, derrubarem o veto do presidente, eu já digo logo para aqueles que votaram favorável, vai ser muito pior. Porque, vai sem se expor, sombra né? de dúvida, vai se expor e vai dobrar o número desses representantes aí da classe da segurança, defesa e justiça. Foi uma pergunta provocativa e opinativa. Por que é opinativa? Porque eu comungo dessa opinião daqui do Pacola, porque eu acho, rapaz,
tanta coisa importante, reformas para serem votadas, assuntos, sabe? E aí os caras vão pegar, vão querer, porque a ideia ali é militarizar, são os militares, né? Não são os juízes, não, são os militares, querem, e o Lira que estava à frente disso aí, junto com o Centrão ali, a votação inclusive foi 273, não é? A favor e 211 contra, não foi tão apertado assim, mas ficou bem. Aí o Senado agora vai ter a palavra e depois o presidente já disse, eu escutei ele falar hoje, que deve vetar isso, só que aí depois a última palavra vai ser lá no parlamento, que o veto poderá ser mantido ou derrubado, né? Então, por isso que eu falei que é opinativo e é opinião particular aqui, porque aqui é uma bancada, não é? E Lorenberg não tem a mesma opinião, provavelmente, mas você pode, inclusive, falar sobre o assunto, se você quiser, Lorenberg, e emendar aí uma outra pergunta aí para o digníssimo Pacota. Mas, ô vereador... Você vai comentar? Não, eu vou fazer uma pergunta. Vai perguntar, né? Ele não vai comentar. Depois ele comenta, depois eu provoco ele. Eu gosto de provocar o Lorenberg porque, porque ele tem total respeito da minha parte no que diz respeito às opiniões dele. Assim, eu respeito e aprendo muita coisa com o Lorenberg, né? Por isso que eu, de vez em quando, dou umas provocadinhas nele aqui, mas pode ficar à vontade aí. E essa é a beleza da democracia. Né? As opiniões se divergem no campo das ideias sem que um debate tenha que se transformar numa discussão. A recíproca é verdadeira, é sempre verdadeira. Mas, ô vereador, voltando aqui, tem um assunto, aliás, não é só um tema, mas é um tema atual e que está a todo momento provocando a cada um de nós, e não apenas o vereador, não apenas o deputado estadual, não apenas o senador e o chefe do executivo, que é exatamente a violência crescente contra a mulher. Aliás, eu vou até acrescentar, não é só contra a mulher, não, contra os homossexuais, contra os negros. Isso é muito crescente no Brasil e também em Mato Grosso não é exceção, é a regra, faz parte da regra. Aliás, nós somos o quinto país mais violento contra a mulher. E aí eu volto com a minha pergunta, vereador. Qual é o trabalho que a Câmara de Vereadores está fazendo para combater a violência contra a mulher, contra o negro e contra os homossexuais? Bom, hoje nós aprovamos, veio a mensagem do Executivo, a criação de um espaço exclusivo para acolhimento das mulheres vítimas de violência. Eu vejo que esse problema da violência, e hoje eu falei falei bem a respeito disso, que qualquer tipo de violência contra o ser humano, a violência gratuita, ela deve ser condenada de todas as formas. Com relação a esse público mais vulnerável, que são as mulheres, o público LGBTQIA+, é pior ainda, né? Porque é um público que ele já parte do pressuposto da incapacidade de autodefesa, né? E eu vejo que é uma questão que a gente precisa trabalhar de curto, médio e longo prazo. Curto prazo com relação a esses acolhimentos dos casos que estão acontecendo, que é fato, e para isso a gente precisa desescravizar essas mulheres e aí essas pessoas que dependem muitas vezes até financeiramente. Então é nesse espaço de acolhimento. É uma lei que a vereadora em exercício na época, Maísa Leão, aprovou e depois ela foi vetada pelo Executivo, mas que eu achei importantíssima a lei, que dava prioridade para as mulheres vítimas de violência na seleção das vagas de creches e escolas, para que a mulher possa ir para um local e os filhos, imagina, se ela transfere mais o local, o filho fica próximo de onde o agressor mora. Então, e foi vetado, o parlamento fez o trabalho dele, e agora na aprovação desse acolhimento, e as políticas voltadas por foco na vítima, né? A gente às vezes fica muito focado no agressor e tal, não que não tenha, de maneira, tem que ser punido com rigores da lei, mas a gente precisa trazer essa pessoa para um local seguro. Para isso eu tenho que dar condições dela ser autossuficiente financeiramente, dela conseguir trabalhar, dela conseguir colocar os filhos numa escola, conseguir... E esse é o curto prazo. O médio prazo é trabalhar nas escolas, porque o Brasil não é um país pacífico, é um país passivo. A gente vê milhares de recursos sendo desviados e as pessoas não têm capacidade de se revoltar, como a gente vê lá fora, pegar o político, jogar dentro da lata do lixo, tirar ele da força do parlamento. Nós somos pacíficos, ou melhor, passivos, mas nós não somos pacíficos. Se mata por uma discussão banal dentro dos bares, e a redução do índice de homicídio na pandemia foi gigante. Por quê? Porque diminuiu o fluxo nos bares. O maior índice de homicídio está ligado, não é nem a droga, é o álcool.
o uso excessivo do álcool, inclusive dentro de casa também. Por que aumentou a agressão das mulheres? Porque o consumo de álcool estava sendo dentro de casa e a mulher convivendo junto, aumentou a agressão contra as mulheres. E, a longo prazo, é reestabelecer, como sociedade, o respeito e a empatia pela pessoa humana. Eu acho que esse é um trabalho, e aí o parlamento tem um desafio muito grande de transformar isso em políticas públicas que seja além de papel, além de discurso, que realmente consiga impactar na vida da sociedade. Muito bem, a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo com o Tenente Coronel Pacola, que é o vereador do Cidadania, após o intervalo comercial. Tem outros assuntos, tem outra CPI também rolando lá. O Pacola não é membro dessa CPI, mas que é a CPI lá dos contratos, não é? Só que ele está acompanhando passo a passo, tem uma equipe também acompanhando, tem perguntas que são feitas por ele. Vamos saber como é que ele está acompanhando isso também. E outros assuntos mais, já com o vereador Pacola, ao vivo, no Opinião, que dá um tempinho só e volta já. Projeto Mãos Solidárias. Estenda as mãos a quem tem fome, a quem não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e que convivem diariamente com a dor da fome. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Projeto Mãos Solidárias. Faça sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações: 3612-6190, 3612-6507. Iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação. Olá, o AgroPantanal deste domingo vai falar sobre agricultura familiar em Várzea Grande. Existe um planejamento para a perfuração de poços e também até de represas. Vamos falar também sobre a estiagem que está castigando o Pantanal. Tem ações do governo de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã, aqui no canal 22.1. Comprou, ganhou, confia no Trato Gold, é muito bom. Comprou, ganhou, confia no Trato Gold, é muito bom. Chega em casa e se sente o tal, pelo mais brilhoso e coisa e tal. E ainda ganha brindes do maior astral. Comprou, ganhou, confia no Trato Gold, é muito bom. Comprou, ganhou. Agora comprando Finotrato Gold, você ganha um balde ou um colchonete na hora. Procure lojas participantes. Muito bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo com o vereador Pacola, do Cidadania. O vereador, rapaz, eu estava falando aqui da questão da CPI dos contratos. Você tem tido tempo e... Vou te perguntar aqui, como está... Hoje teve uma oitiva lá muito importante, que foi com o representante da Rodando Legal, né? Essa é uma polêmica muito grande, que inclusive suscitou a convocação do Vicente, desse rapaz aqui, é o Carlos de Melo, lá da Rodando Legal. Como é que está aí? Você está acompanhando? Como é que está? Sim, estou acompanhando, fiz alguns requerimentos para essa CPI. Em especial, como é uma CPI que está avaliando os contratos, eu separei as 15 empresas com maior volume de contrato, que dá 1,5 bilhões de reais, né, contratados com a atual gestão, e separei os outros que davam mais 1 bilhão de reais, inclusive uma das empresas que está essa que é alvo da investigação, que é a Rodando Legal. Já existem alguns apontamentos, foi cancelado leilões, já começou um embate judicial da CPI com a empresa, mas a CPI tem ganhado todas elas. E diferente do que eu imaginava como cidadão, eu tenho visto um movimento diferente com relação às CPIs. A Câmara contratou uma auditoria na outra CPI, que é da sonegação fiscal das instituições financeiras, para que se faça a auditoria dessa sonegação, que se estima algo em torno de 30 milhões de reais. Então, a gente vem acompanhando, logicamente, não com a mesma possibilidade de desempenho e de estudo com a CPI que eu sou membro,
mas a gente tem acompanhado e a empresa rodando legal já está, inclusive, judicializado algumas situações e eu acredito que, de fato, será um contrato que, assim como foi da Nordifarma, será encerrado, suspenso ou feito de extrato muito em breve. Professor. Vereador, no primeiro bloco, o senhor chegou a mencionar o que eu vou perguntar agora, né? Falou de falta um pouco mais de disciplina, um pouco mais de cuidado para fazer as compras de medicamento. E se não me falha a memória, e por favor me corrija se eu estiver errado, no dia 6 de maio foi aprovado um projeto de lei pela Câmara de Vereadores que obriga o Executivo a disponibilizar, tanto no site quanto no portal Transparência, a disponibilização dos medicamentos todos. Isso foi aprovado pela Câmara, o prefeito esteve aqui, eu perguntei a ele se ele já tinha recebido esse projeto, ele falou que não tinha recebido e que ou não lembrava de ter recebido o projeto. Se o projeto for constitucional, ele vai sancionar. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor é da opinião favorável a este projeto? Acha que ele vai surtir efeitos benéficos ao conjunto da sociedade? Eu acredito que transparência é a palavra de ordem para a gestão pública. Tudo que é público, ou seja, é meu, é seu, é do cidadão, não tem por que a gente esconder. E com relação aos medicamentos, eu vejo que não é diferente. Porque as pessoas que conhecem, e eu fui buscar pessoas do setor privado, inclusive, que fazem gestão de grande volume de medicação no setor privado, pedindo orientação. Como que é feito no setor privado? O que é aceito? Então, no setor privado é aceito entre 3% e 5% de perda. É o razoável. Se busca ficar na casa dos 2%. E nós tivemos perda na casa de 30%, na ordem de 40% do total adquirido. Então, eu acredito que a transparência vai dar possibilidade, inclusive, de pessoas, e aí eu vou dar um exemplo aqui, citar um grupo de voluntários que é do Observatório Mato Grosso, eles trabalham, nos ajudaram muito, de maneira 100% voluntária, e trazendo essas informações para a gente, para isso não. Então, a publicidade e a transparência, eu vejo que não há outro caminho para a administração pública, senão o caminho da transparência de tudo que está aí nos recursos, né, e nos estoques de medicamento, não diferente. Por falar em transparência, vereador, por favor, me permita fazer uma pergunta ligada a essa daí. Por falar em transparência, qual é o balanço, qual é a avaliação que o senhor faz hoje da Câmara de Vereadores, veja, não é do vereador Pacola, mas da Câmara de Vereadores no sentido da fiscalização? Eu vou acrescentar mais um outro dado, vereador. Todo esse período que eu analiso, que eu estudo o jogo político, um dos itens mais complicado no parlamento brasileiro é exatamente a fiscalização. Por isso que eu estou perguntando ao senhor, qual é a avaliação que o senhor faz no setor da fiscalização da Câmara de Vereadores de Cuiabá? Queria que o senhor respondesse brevemente isso aí para a gente entrar nos assuntos aqui mais quentes, porque tem 8 minutos para encerrar o programa. Ok. Bom, a avaliação que eu faço é que deixa a desejar. Infelizmente, o caminho com que cada vereador escolhe, né, para fazer a sua campanha e poder estar lá, acaba deixando ele muito amarrado, em especial o executivo. E hoje a gente não vê, por mais que alguns vereadores apoiem nos bastidores e falam, ó, tá certo, você tem que fazer isso, vai para cima, só que eu não posso assinar CPI, porque senão eu vou ser rechaçado com perda de cargos, eu não posso estar atuando mais nessa fiscalização. Então a gente percebe muitos vereadores que trabalham realmente fazendo corretagem de serviço, muito mais preocupado em trocar lâmpada, levar tapa-buraco, fazer coisas que são atribuições do executivo, ao invés de realmente fiscalizar o orçamento público. E falando com relação à Câmara, nós temos alguns requerimentos e também estamos agora focados em algumas situações dentro da Câmara Municipal também, em algumas contratações, e a gente não vai deixar de fiscalizar também dentro da casa. Essa é a nossa marca, né? As funções típicas que são produção legislativa e fiscalização do Executivo. Está na Constituição, a gente vai seguir. Vereador Pacola, assim, eu estava olhando aqui na minha cola, e tem também uma outra cola aqui, que a Tanara, que é a sua assessora de comunicação, que é quem manda lá no gabinete, não sei se você sabe que é a Tanara que manda lá, não é? Ela mandou para mim algumas sugestões aqui. Que história que é essa aqui? Numa carta que foi enviada pelo presidente nacional do Cidadania, convidando para retirar do partido? É isso mesmo?
Ele fez um favor, né? O presidente nacional de cidadania ele fez um favor para mim, acabou me projetando nacionalmente, isso aí, o Estadão, o jornal da TV Cultura, essa questão da carta, ele colocou que eu estava coadunando com os atos antidemocráticos pelo fato de eu ter convidado as pessoas para participarem do ato de 7 de setembro. Ele fez uma carta orientando aos filiados que não participassem do ato de 7 de setembro. E foi ali, não teve absolutamente nada antidemocrático. Fui para Brasília, participei, fiz ali, não como vereador, mas como como cidadão daquilo que eu acredito. E aí surgiu essa situação. Ele convidou a se retirar, mas não andou para frente, né? Se quer que eu saia, desfile do partido, eu vou perder o mandato. Então ficou numa carta onde ele condenava, me atacou diretamente. Eu cheguei a achar que era fake, porque a carta mal redigida, sem formatação, com assinatura colada. Mas enfim, não teve mais andamento. Eu continuo na mesma opinião, como um bom homem de operações especiais. Eu falei, não sou eu que vou pedir para sair, né? Não vou tocar o sino. Se eles quiserem, eles que me retirem do partido. Vou continuar firme nas minhas bandeiras, nos meus propósitos. Eu sei que eu não tenho absolutamente nada de antidemocrático ou de ataque à democracia ou qualquer coisa nesse sentido. Até porque a janela é o ano que vem, né? Se eu sair agora, vai estar no sal, porque aí se compromete. Eu queria... O senhor estava falando aqui no intervalo, rapaz, aí entrou Tanara de novo, tá vendo como que eu falo aquela que manda? Ela veio aqui e falou assim, não, tem um negócio da arte marcial lá que o seu gabinete, o gabinete Tupacola, para mulheres da Câmara, veja bem, atenção mulherada da Câmara de Vereadores aí, o gabinete do Pacola está oferecendo aí, num convênio com uma escola aí, aulas de jiu-jitsu, é isso mesmo? Isso, nós levamos para a Sala da Mulher esse convênio, disponibilizando para que as servidoras, as mulheres que servem a Câmara Municipal, buscassem conhecer um pouco mais de defesa pessoal. Nós temos também um trabalho que vai começar, que é uma palestra chamada Só para Elas, que é destinada à autoproteção, o autoconhecimento e o comportamento, né, feminino diante do cenário para identificação de risco, ameaça, e aí a gente chama de comportamento condicionado positivo, né? A gente vai estar fazendo também essa palestra dentro da casa para servidoras e quem sabe em breve abrir inclusive para fora, para convidados que quiserem que bacana participar. Isso, muito bom isso inclusive para autodefesa, né? E no mais desses tempos aí, só aumenta, tempo de pandemia, a violência contra a mulher, né? Boa iniciativa. Não tem para homem não, para jornalista do Opinião, não tem aula de jiu-jitsu lá? Com certeza. Vamos para lá. O BOP e a Rotan, inclusive, são duas instituições, o Jiu-Jitsu Rotan e o Judô BOP, e agora a Sambo BOP também. São mais de 300 crianças no BOP, mais de 200 crianças lá, e também tem para adultos, que é gratuito, e lá tá vendo? Interessante. Pode procurar as Vamos unidades. procurar lá então, eu e o Lorenberg. Lorenberg, por favor. Mas uma pergunta muito rapidamente, vereador. Voltando àquela questão anterior que o Paulo fez a respeito da carta. Eu andei lendo, e por favor me corrija, talvez eu tenha lido matéria anterior, que o presidente do Cidadania Regional chegou a dizer que ele não recebeu nenhuma carta do presidente nacional. Até que ponto isso é verdadeiro? Ou depois que eu li essa matéria, o Cidadania recebeu essa carta ou não? Até porque o Roberto Freire, que é o presidente nacional da sigla, escreve muitíssimo bem. Não tem cara de ser carta do Roberto Freire, aquela carta não. Quando o senhor falou que era mal escrito, eu já fiquei estranhado, porque ele escreve muitíssimo bem. A carta, de fato, chegou ao diretório regional e ao diretório municipal ou não? Ela foi endereçada à minha pessoa. Eu também fiquei sabendo por grupos de WhatsApp. Posteriormente, eu recebi essa carta no meu e-mail, vindo do e-mail do Partido Cidadania. Não acredito que ele tenha escrito, também sei que ele tem um conhecimento, uma redação muito boa, e são ataques pessoais. Eu realmente cheguei a acreditar que não fosse verdade aquela carta, fosse fake, né? Mas depois foi confirmado, foi feito contato e partiu realmente de lá, não acredito, não ele necessariamente que escreveu, redigiu, mas partiu sim do Diretório Nacional. Mas o Diretório Estadual e o Diretório Municipal permaneceu ao meu lado, disse que manteria, que era um importante quadro a minha permanência e que não coadunava com o que estava ali escrito no diretório, na carta. Ok, o programa Opinião tem que ser encerrado aqui, a gente vai entrar rede agora, rede nacional.
Vou deixar uma perguntinha aqui de você responder em 20 segundos aí. Você está sabendo que a rede municipal de saúde, lá está faltando insulina. Você está sabendo disso? O prefeito Manuel, que esteve aqui, o Lourimer, que citou agora há pouco, esteve aqui há uma semana. Foi quinta-feira passada. Isso. Esteve aqui, ele admitiu isso aí. Mas e aí? Vocês não estão cobrando para que isso... Porque as pessoas... Isso salva a vida, ter insulina. Essa pergunta é excelente, eu quero encerrar aqui dizendo, hoje, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensão, asma e bronquite, não vai mais haver repasse do Ministério da Saúde para os municípios. Aqueles que precisam, peguem a receita e procurem as farmácias credenciadas. Grandes redes como Drogazil, Rosário, Drogazil e várias outras já estão credenciadas para fornecer direto nas farmácias. Então, isso não vai mais ser distribuído nos postos de saúde. Aqueles que precisam, podem procurar as farmácias credenciadas, irem nas farmácias e fazer a sua retirada, que lá tem um programa SUS, que é consultado para evitar que a pessoa retire. E é importantíssimo levar essa informação para a população, que muita gente não sabe disso. E, às vezes, até o próprio servidor do posto de saúde também não sabe e não está dando essa informação. Então, olha só, drogarias Rosário, agora eu falo, pode falar que não é propaganda, né? Rosário, Drogazil... E das grandes, né? Mas tem várias Então, você outras. pode procurar essas redes aí que você vai ter a insulina lá, não precisa entrar nos postinhos. E na internet também tem as farmácias credenciadas nesse programa, que é chamado Farmácia Popular, mas se não se confunde com algumas farmácias que chamam Farmácia Popular e não são credenciadas. É um programa do governo federal que vai disponibilizar de maneira gratuita, e outros, como fralda geriátrica, tem 70% de desconto, enfim, depois está disponível nos sites, na rede mundial de computadores, para melhores informações. Tenente Coronel Pacola, vereador por Cuiabá, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi ótimo o senhor ter vindo, como prestação de conta, mais exatamente aqui no Opinião, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, Lember e Paulo, pelo convite. E para mim é sempre uma grande honra poder estar aqui debatendo, discutindo e, ao mesmo tempo, trazendo informação. Qual que é o nome do aplicativo seu lá? Tem um aplicativo, não tem? É o QAP Pacola. Aplicativo que... Está na qualquer... Está no... Android, para iOS, e ali você... Qualquer loja virtual. Qualquer loja virtual. Valeu, então. Obrigado também a Itanara, que é assessora de comunicação. Tem um rapaz com você que eu não sei o nome também. Wesley. O Wesley, que não é o Safadão, mas é o Wesley do Pacola, que está ali também. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra numa entrevista com o diretor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, o Dr. Mário Dermeval Rezende, ao vivo aqui às 7h30 da noite. Então não perca, a gente se encontra, viu? Fica bem, fica com Deus também. É um dia feliz. Obrigada. R$59,90, tá? E eu quero de R$59,90? Você acha que eu vou te dar flor, filho? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Querida. Pra mim? Nossa, pra mim? Conhece? Mira, sabe o que é? Obrigado. Não é pra mim? Você não me deu? Não, você tá louca? Pra amarrar, você tá louca? Pra amarrar o tênis. Ah! Como assim? Obrigado. Aqui, o que é? Gostou? Obrigado. R$59,90, tá? Promoção. Não, você já pegou, agora vai ter que pagar. Não, você pegou. Você pegou. Falei que ia te dar? Não, eu tenho mulher, vou dar pra minha mulher, né? Flor, né? Então vai dar. Vai dar. Por favor, pra mim, irmão. Só coloca o carrinho pra mim lá, bicho. Fazendo favor. Pô. Que isso aqui, velho? A coisa tá preta pro meu lado, velho. Que isso, velho? Uma brincadeira, o que é isso? Hã? Caraca! Ó. Vai te ajudar aí, ó. Vai te ajudar aí, ó. Ó, Tá vendo? ó, pra escorrer aqui, ó. E ó. Pera aí.
carrinho pra mim, meu. Coloca lá pra mim, lá, por gentileza. Eita. Isso aconteceu comigo aqui ontem. Aí, calma aí. Não, vai vou te ajudar. Vou te ajudar aqui a um produto que vai limpar a tua mão. Junta a tua mão. Olha aí, ó. Tô te ajudando. Não, tô fazendo de bobo, não. A coisa tá preta pro meu lado, eu falei. Ó, agora é só esfregar. Esfrega aí. Esfrega mais. É agora que seu conceito de diversão vai mudar totalmente. Está começando mais um programa Sky Pré-Pago. Não desgruda da TV, porque nos próximos minutos eu te mostro todas as novidades e facilidades de recarga do Sky Pré-Pago e ainda te ajudo a escolher a programação que mais combina com você. Se você quer diversão em casa para toda a família e a melhor programação sem se preocupar com o seu bolso, o Sky Pré-Pago foi feito para você. Ei, me conta, você sabe como funciona o Sky Pré-Pago? Não? É muito simples. Você escolhe o que quer assistir e o quanto vai pagar. Você tem controle total da sua diversão e das suas despesas. Você compra o kit do Sky Pré-Pago, que vem com antena e decodificador, por apenas R$12 de R$14,90 e o equipamento é seu para sempre. Você pode ter Sky onde você estiver, porque Sky está presente em qualquer lugar do Brasil, em todas as regiões e estados. Depois você escolhe a recarga que mais combina com você e vai ficar até difícil de escolher, porque tem muitas opções com programação de todos os tipos, para a família inteira. Já eu te falo mais sobre eles. Depois, basta definir o período da recarga. Tem opções a partir de 3 dias até 6 meses, ou seja, entrou um dinheirinho? Faz uma recarga maior. A grana tá apertada agora? Não precisa recarregar. E assim por diante, porque não tem mensalidade. A recarga pode ser feita pelo site, telefone, WhatsApp ou aplicativo da Sky, lotéricas, pontos de conveniência e até via Bradesco Expresso. Agora é só viver a experiência Sky na sua TV, celular